Será que o Espírito Santo ele pode deixar um cristão, pode abandonar um cristão em algum momento? Sabem que essa é uma pergunta que muitos teólogos fazem há séculos e séculos, e eu quero dividir com vocês aqui hoje alguns argumentos do sim, uns argumentos do não, e eu quero dar a minha interpretação pessoal do que eu acho, né? Se você está curioso para saber disso, fique comigo até o final, que é isso que nós vamos debater hoje. Olá pessoal, seja muito bem-vindo no canal, ou bem-vindo de volta, você que está retornando. Aqui é o pastor Rodrigo Agrippino, eu vou trazer para vocês então hoje essa questão. Será que o Espírito Santo ele pode deixar um cristão? Será se o cristão está desviado, ele não está mais no caminho do Senhor, o Espírito Santo se afasta dele, não volta mais? Como que funciona isso? E por que eu estou falando disso hoje, né? Porque quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar essa questão do Espírito deixando alguém, na verdade, esse alguém da história que eu quero comentar com vocês hoje é o rei Saul. Ali vai dizer que o Espírito Santo o deixou, não é? E por conta dessa passagem existe uma polêmica, né? Existe muita discussão teológica a esse respeito, e algumas pessoas ficam até com medo, né? Puxa, será que se eu contar uma mentira, se eu fizer alguma coisa errada, assim, o Espírito vai embora e eu posso perder o Espírito Santo para sempre? Como é que funciona isso? É isso que nós vamos trabalhar hoje aqui, né? Vamos lá começar a nossa história. Para que você entenda, então, um pouco do contexto, a palavra do Senhor diz que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, né? Saul ele foi autorizado por Deus a ser rei. O povo queria um rei, porque antes dos reis, quem governava ali eram os sacerdotes. Então, Samuel, que ele era o sacerdote da época, ele era o que governava, mas o povo, olhando para as cidades ao redor, eles queriam um rei, como todas as outras cidades tinham, né? Embora Deus falou com Samuel, olha, diga para eles que se eles tiverem um rei, esse rei vai cobrar imposto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E mesmo assim o povo não quis ouvir, porque queriam um rei. E Saul, então, ele foi ungido a ser rei. Claro, Saul, ele não foi escolhido aleatoriamente. O povo escolheu Saul e Deus viu graça e Deus acabou autorizando que Saul virasse rei. A grande questão é que Saul, ele tinha algumas dificuldades, né? Principalmente de caráter. Vamos dizer assim, Saul, ele se preocupava muito com o que os outros pensavam. Ele acabava tomando algumas decisões erradas de acordo com o que as pessoas falavam. Então, embora Deus ele abençoou Saul para ser rei, Saul, em dois momentos bem críticos, né? Ele desapontou muito a Deus. Então, a primeira vez aconteceu ali em 1 Samuel, capítulo 13. Eles iam batalhar, eles tinham uma batalha contra os seus inimigos. Os inimigos eram os filisteus. Então, os filisteus estavam acampados em um lugar, eles estavam em outro lugar, próximos, obviamente. E o profeta Samuel, que era a voz de Deus para o povo, né? Só para você entender, naquela época, Deus ele falava com o profeta, né, o sacerdote, e ele, então, falava com o rei, falava com o povo. Então, o profeta era a voz de Deus ali, né? E Samuel, o profeta, a voz de Deus, havia dito para Saul o seguinte: me aguarda, né? Antes de você entrar na batalha, para que quando eu voltar, ele ia fazer algo, quando eu voltar, eu vou sacrificar, entregar o sacrifício ao Senhor e vou abençoar você e você terá vitória. Até porque Deus havia dito que eles deveriam ir batalhar contra os filisteus. Pois bem, a questão é que Saul, ele não esperou o prazo determinado. E ele mesmo sacrificou, né, o animal ali e ele ia para a batalha. E na hora que ele sacrificou, o profeta chegou e falou: poxa, né, por que você fez isso? Né? Então ali ele desobedeceu a Deus, Deus ficou muito chateado com ele, vamos pôr nesses termos assim. E lá depois, em 1 Samuel, no capítulo 15, existe então uma outra rejeição contra Saul, porque Deus ele deu uma direção, que eles iam batalhar contra agora os amalequitas, né? E Deus ele falou assim: cheguem lá e matem todos os inimigos, não peguem nada, né? E tal. E o que acontece? Saul ele poupa o rei dos amalequitas, que era Agag, e Deus falou que não era para poupá-lo.
e ele acaba pegando as coisas do tesouro ali, os despojos, que Deus disse para não pegar. E naquele momento, então, Deus, ele fala, ele rejeita ele rejeita Saul, e ele fala para Samuel que Saul estava rejeitado, e fala para Samuel, então, ir lá na casa de Jessé, que dentre os filhos de Jessé, ali sairia um novo rei. E é aqui, então, que vai entrar Davi, né? Davi, ele era filho de Jessé. Tudo bem? Então, né, depois dessa segunda rejeição, depois ali que Samuel, ele já estava indo, né, no caminho, já havia ungido Davi, na verdade, lá em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14, logo após Samuel ungir a Davi, Deus, né, ele vai retirar de Saul o espírito dele, né? Isso você vai ver no capítulo 16, verso 14, que diz assim: o espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava, né? Então aqui é o ponto que o Espírito Santo, vamos dizer, ele sai então da cobertura, ele sai da vida de Saul, e Saul então ele passa a receber um espírito atormentador. E aqui é que surge então a questão, quer dizer, será que isso acontece? Será que nós que somos cristãos, né, de repente você tem toda uma caminhada de intercessão, de oração, enfim, será que isso pode acontecer conosco, né? Agora, antes de a gente começar a responder isso, vale lembrar que a ação do Espírito Santo naquela época era diferente da ação de hoje, tá? O Espírito Santo naquela época, ele vinha em momentos pontuais, né, em unções específicas, mas ele não ficava com a pessoa ali, ele a cobria, né? Havia manifestações do Espírito. O Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, sobre toda a nação, né? Isso vai acontecer lá, né, no Pentecostes, logo depois que Jesus morreu, né? Tem a questão lá em Atos, né? No Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, eles falam em línguas ali, então o Espírito Santo ele vem para todas as pessoas e faz morada em nós, né? Mas não era assim naquela época, tá? Vale a pena só para você saber mais ou menos de como que funcionava antes, tá? Bom, então, pessoal, existem alguns argumentos, né, de alguns teólogos respeitados, por exemplo, que eles argumentam que o Espírito Santo, sim, ele pode sair da pessoa até os dias de hoje. Mesmo a pessoa ser cristã, ele pode ir embora. Existem teólogos sérios também, que argumentam que não, né? Que não é bem assim. Então vamos começar aqui, né? Primeiro, os teólogos, né? Que eles argumentam que sim, o Espírito Santo ele pode ir embora, né? Então, eu peguei alguns nomes aqui do que eu estudei, só para dividir com vocês, para basear no que eles dizem. Então, por exemplo, eu vou pôr o nome, né, a fotinho aqui para você se familiarizar, né? Então, Roger Olson, né, Stanley Horton e Gordon Fee. Eles argumentam que o Espírito Santo, ele pode se retirar dos cristãos em casos de extrema apostasia ou uma rejeição deliberada da fé. Eles acreditam nisso. E quais são os argumentos que eles colocam? O primeiro argumento, eles dizem o seguinte: o livre-arbítrio humano, se alguém pode escolher aceitar a Cristo, logicamente que alguém também pode rejeitá-lo. Tá? Então eles dizem que se a pessoa ela pode aceitar Jesus, ela pode desaceitá-lo, ela pode, não quero mais. Né? E isso então seria algo como uma blasfêmia, algo do tipo que afastaria o Espírito Santo totalmente da pessoa e acabou. O segundo argumento, né, ele fala assim, as advertências bíblicas sobre apostasias, né, em Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6, e Hebreus 10, do 26 ao 29, sugerem uma possibilidade de perda da salvação. Então eles argumentam que por conta de uma apostasia severa, uma pessoa pode perder a salvação, ou seja, o Espírito Santo já não mais está nessa pessoa, de acordo com esses textos que eu mencionei antes, né? E o terceiro ponto, né? Eles falam que eles fazem uma distinção, né?
importante entre a habitação permanente do Espírito para a salvação e a unção, o poder para o serviço, argumentando que, embora a salvação possa ser segura, a capacitação ministerial pode ser retirada devido a um pecado persistente. Então, basicamente, pessoal, eles argumentam, né, para quem defende que o Espírito Santo ele pode ir embora, eles argumentam que você pode mandar embora devido ao seu livre-arbítrio de escolha e ele pode ir embora de você por conta de um pecado persistente ou por conta de uma apostasia muito grande, né? Então, esses teólogos argumentam isso, tudo bem? Bom, agora tem o outro lado, né? Os teólogos que eles declaram que é impossível o Espírito Santo ir embora. Quem são esses teólogos, né? Por exemplo, que defendem isso? Nós temos o John MacArthur, o R.C. Sprout, o John Piper e até mesmo o Charles Spurgeon, né? Todos eles defendem veementemente que não é possível o Espírito Santo deixar uma pessoa em hipótese alguma, tá? O que eles alegam? Primeiro, né, os argumentos são, eles têm 4 argumentos, né? O primeiro argumento, eles falam assim, na nova aliança, o Espírito Santo não apenas vem sobre, né? Quer dizer, na nova aliança, o Espírito não vem sobre, como era antigamente, mas fala que ele habita permanentemente. E isso era promessa, porque Jesus prometeu em João 14,6 que ele enviaria um outro Consolador e esse Consolador permaneceria conosco para sempre. Ou seja, né? E quando o Senhor Jesus ele usa essa palavra do grego, a palavra grega indica que é uma permanência absoluta, que é o para sempre. Então eles argumentam o primeiro ponto é que se Jesus disse que o Espírito viria para sempre, então ele não seria capaz, ele não poderia ir embora. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, que fala ali em Efésios, né, no capítulo 1, verso 13 e verso 14, diz que ali, né, o Espírito Santo ele é descrito como um selo e garantia. Selo e garantia. Quer dizer, que se o Espírito então fosse embora, então essa garantia seria mentira, porque ele foi embora, né? Então esse é o segundo argumento que eles colocam. O terceiro argumento que eles põem é que a salvação ela não depende das pessoas terem a capacidade de manter o Espírito Santo sobre a vida delas, mas da fidelidade de Deus, né, em nos guardar, né? John Piper ele fala o seguinte, vou ler o que ele diz. Nossa segurança não está em nossa firmeza em segurar Cristo, mas na firmeza de Cristo em nos segurar, tá? Então eles acreditam que, né, eles defendem que a nossa salvação não está atrelada ao Espírito Santo, está diretamente conosco, né? Mas está atrelada em o Senhor, né, nos salvar, né? Porque nós somos obedientes, porque seguimos os seus caminhos e tudo mais. E o último, quarto argumento, que eles dizem que a questão de Saul ela não pode ser colocada ou comparada com os tempos de hoje, porque naquela época o Espírito Santo não havia a promessa dele habitar em nós, né? Não havia essa promessa, né? Não tinha isso, né? Então, como eu disse antes, né, o Espírito Santo ele viria e ele apenas atuaria de formas pontuais. Tudo bem? Bom, pessoal, então agora eu vou dividir com vocês aqui a minha opinião, né, daquilo que eu penso, né? Jamais me comparando com os outros, né, teólogos, excelentes teólogos que foram mencionados aqui, né, pessoal? Bom, eu acho o seguinte, que hoje, de fato, existe uma grande diferença entre o Antigo Testamento com o Novo. O Antigo Testamento, de fato, o Espírito Santo ele era pontual. E ele, de fato, ele agia e ele ia embora. Se houvesse uma ofensa, ele iria embora, não é? Ele deixava a pessoa. Eu acho que nos tempos de hoje, a pessoa ela só não tem o Espírito Santo se ela, desde sempre, decidiu servir ao diabo, decidiu servir ao mal e por livre e espontânea vontade, ela não quer se relacionar com Deus de maneira nenhuma. Então, sim, então eu acredito que essas pessoas, gente, elas nasceram para o mal e são para o mal, né, e serão sempre malignas e não terão de maneira nenhuma o Espírito Santo sobre a vida delas. Contudo, existe uma promessa, a promessa de que o Espírito Santo ele seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, ou seja, todo mundo nesse planeta, tirando esse exemplo que eu dei antes, né, dessas outras pessoas, mas
Toda pessoa nesse planeta tem a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus. Agora, como que você, entre aspas, usa desse benefício? Aí é sobre cada um, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela busca o Senhor, aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador, ela está caminhando com Ele, ela faz as boas obras, e ela ora, né? Esse é o principal, né? Ela ora, ela clama, ela jejua, ela está sempre ali. O Espírito Santo vai falar muito com ela e ela vai ser guardada, né? Agora, uma pessoa dessa, ela pode perder o Espírito Santo? Eu não acho que ela perde o Espírito Santo, mas se ela começar a pecar, então ela começou a deixar de orar, ela começou a tentar experimentar o mundo, aí aquela voz do Espírito Santo começa a falar cada vez menos com ela. Por quê? Não porque o Espírito Santo quer parar de falar, é porque aquela pessoa já não ouve mais. Quanto mais você peca, mais você se afasta do Espírito. Então vai ficando essa discrepância. Quanto mais você está no mundo, menos você ouve o Espírito. Então o Espírito não significa que ele já não está mais ali, né, por conta de uma série de pecados. Mas ele começa ali clamar, né, com gemidos inexprimíveis. Ele começa por pensamentos em você, ele começa a tentar criar situações para que você volte, né, as suas orações, né, volte a Cristo, certo? Ele não vai desistir da pessoa, mas ele não vai, obviamente, no final de contas, garantir a tua salvação, porque a tua salvação vai depender da tua escolha por Cristo Jesus e escolher obedecer e caminhar com Ele. A função do Espírito não é te salvar, a função do Espírito é te manter no caminho da salvação, certo? E Deus, né, através de Jesus Cristo, ouve essa promessa. Entenderam? Então eu acho que todo mundo tem a oportunidade de ter o Espírito Santo. Ah, pastor, mas e o ladrão? Mas o que matou? O que fez aquilo? Até essas pessoas, sim, se arrependerem, sim. Isso é bíblico. Se você for lembrar, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristão, ele consentiu na morte de Estevão. Mas ele, obviamente, se arrependeu. O Espírito do Senhor era sobre a vida dele, né? E ele fez grandes coisas que repercutem até os dias de hoje. Entenderam? Então, essa é a minha opinião, pessoal. Então, eu acho que, na verdade, o Espírito Santo ele está disponível a todas as pessoas. Mas o pecado e as decisões do pecado afastam o Espírito. O que muda em nós é como o Espírito atua. Ele está disponível a nós. Se caminharmos com Deus, Ele atua para que nós avancemos e prosperemos em tudo. Se você está em pecado, está longe de Deus, Ele ainda vai atuar tentando te resgatar para que você volte à sua lucidez. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que eu possa ter trazido algum tipo de clareza nessa situação. Tudo bem? E que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja. Se você gostou do vídeo, comente, curta, encaminhe e nós nos vemos de volta aí no outro momento, em nome de Jesus Cristo.